Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o programa de hoje, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e deixar o teu like nesse vídeo, que é muito importante pra gente. Aproveita e nos segue lá nas redes sociais. Lá tu fica por dentro de todos os nossos bastidores, pode mandar perguntas ou sugestões de pauta. E aqui no YouTube, toda segunda-feira tem um episódio novo. Hoje nós vamos falar de síndrome do ovário policístico, que é uma síndrome inflamatória e metabólica no corpo da mulher que vai muito além do sistema reprodutor. Fica com a gente que o Doutor Podcast está começando. E para conversar conosco sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio a doutora Ellen Schmidt, ginecologista obstetra, graduada pela Universidade Luterana do Brasil, com residência médica no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas e especialista em ginecologia regenerativa e estética íntima. E a doutora Kátia Elizabeth Souto, médica endocrinologista, especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, doutora pela URGS, preceptora da residência médica em endocrinologia do Grupo Hospitalar Conceição e professora da Faculdade de Medicina da Unicinos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Conosco também os móveis Reinheimer, nosso patrocinador oficial do programa, responsável pelo nosso cenário, com loja física lá em São Leopoldo e mais de 80 mil itens. Só seguir nas redes sociais, @móveis Reinheimer, e ficar por dentro das novidades que aparecem por lá. Bom, vamos começar o nosso programa então, doutora Ellen. Quando a gente fala em síndrome do ovário policístico, a gente remete diretamente à ginecologia, à obstetrícia, à saúde do sistema reprodutor da mulher. Mas a gente sabe que talvez não seja só isso. Vou te pedir então para dar uma caracterizada na nossa síndrome, para a gente entender bem como que ela funciona no corpo. Boa tarde, então, Larissa. Muito obrigada pelo convite. Eu queria deixar registrado aqui que eu fiquei muito feliz pela escolha do tema, devido a ser um tema de bastante frequência no consultório, e eu acredito que seja um assunto que traz bastante dúvidas às pacientes ainda. Bom, a síndrome dos ovários policísticos, ou SOP, é uma síndrome endócrino-metabólico reprodutiva. Nós vamos ter uma disfunção na produção dos hormônios ovarianos, hormônios esses que estão relacionados com o ciclo menstrual, com a ovulação, mas também alterações metabólicas, né? Ela vai muito além do ovário. Por exemplo, uma disfunção na produção da insulina, a resistência à ação dessa insulina. Então, de acordo com essa disfunção hormonal metabólica, que nós vamos ter todos os sinais e sintomas que são característicos da síndrome. Uhum. Doutora, eu queria que a senhora falasse então para nós essa questão metabólica, né? A gente fala em metabolismo, a gente associa então à endocrinologia, até para justificar, porque nós temos essas duas especialidades falando sobre isso. No ponto de vista da endocrinologia, o que a síndrome do ovário policístico faz no corpo da mulher? Bom, como o nome já diz, é uma síndrome, né? Provoca diversas alterações na mulher e é a patologia endócrina mais comum nas mulheres, né? Mais comum de todas as patologias endocrinológicas. Então, é muito frequente. Muitas vezes a dificuldade é de se fazer o diagnóstico, né? Então, muitas mulheres vão procurar no consultório porque elas têm hirsutismo, né? O hiperandrogenismo está muito presente nessas mulheres. Então, elas buscam ajuda mais até, às vezes, pelo problema estético, né? O que seria o hiperandrogenismo? O hiperandrogenismo é um aumento de pelos, né? E pelos terminais, que são os pelos em áreas sexuais, né? E rosto, mento. Então, existe uma classificação que a gente tem que examinar essa menina, essa mulher, pelo excesso de pelos. Umas não têm, então eles têm 4 fenótipos, pelo menos, né? A apresentação dos ovários policísticos não é igual em todas as mulheres. Então, por isso o diagnóstico fica difícil. Tem uns que é muito, assim, é muito evidente o diagnóstico, em outras mulheres não é tão evidente. Aí precisa de ecografia, né? Sendo que às vezes em meninas precisa de 8 anos depois da menarca, depois da primeira menstruação, para se fazer ecografia. Tu não pode fazer antes, então, porque é normal o ovário ser meio policístico na idade mais precoce. Então esse critério diagnóstico desaparece. Então fica o critério clínico, que é esse hirsutismo, que é aparecimento de pelos onde normalmente a mulher não tem, né? Então a gente tem que descartar outras doenças também.
E a questão metabólica, que é muito importante, essas mulheres têm mais risco de ter diabetes, né, de ter diabetes gestacional, de ter até crise de ansiedade. Então, tem várias doenças associadas à síndrome de ovário policístico que a gente tem que cuidar. Maior mortalidade cardiovascular, né, pela própria resistência à insulina, que nem a Ellen falou. Então, a gente tem que cuidar, né, por trás do hirsutismo e da coisa da questão estética, né, e a obesidade que está muito presente também, né. Pela resistência à insulina começa a ter obesidade. A gente deu um panorama geral, vamos dissecar esse assunto, então, com mais cuidado para a gente conseguir falar bem detalhadamente. Doutora Ellen, a doutora Kátia, trouxe essa questão dos sintomas, né? A paciente chega no consultório reclamando de algumas coisas específicas. Quais são essas sinais que aparecem no corpo da mulher e até não necessariamente no corpo físico, mas até de comportamento ou coisas assim que a gente possa destacar como sendo os sintoma do ovário policístico? Sim. O hirsutismo, que a Kátia comentou, é bem frequente, né? É bem importante. Mas o que eu percebo no dia a dia do consultório, eu acho que até o primeiro profissional que a paciente procura normalmente é o gineco, né? Porque os sinais e sintomas são mais ginecológicos. Os primeiros, os iniciais, são mais ginecológicos. O que a gente percebe de mais comum é a irregularidade menstrual, os sinais de hiperandrogenismo, porque a gente tem um aumento da produção dos androgênios pelos ovários, né? Então, como ela falou, a gente vai ter uma pele mais oleosa, oleosidade de couro cabeludo, queda de cabelo, a acne, né? Nessa região aqui que é bem característica do hiperandrogenismo, dorso, pelos, né? Pelos em locais que não é comum a mulher ter, nas mamas, no rosto, buço, no abdômen, né? Infraabdominal. Geralmente são pelos mais grossos, né? Outros achados menos comuns seriam a acantose nigricans, né? Que é aquele escurecimento das dobras, né? No pescoço, nas virilhas, que pode estar associada à hiperinsulinemia. Com certeza. Né? E também, às vezes, bem mais raro, mas a paciente pode se queixar de dor na relação, de desconforto, porque como a gente tem esse aumento, muitas vezes, não é obrigatório também, de ter a presença dos microcistos, né, na imagem ecográfica, mas pode haver um aumento do volume ovariano, causando certo desconforto nas relações também. E a questão da fertilidade, né? É uma paciente que não ovula regularmente, então ela vai apresentar infertilidade também. A paciente pode chegar no consultório, eu divido assim em 2 momentos, né? Geralmente na adolescência, ela vem por essas queixas, né? De acne, oleosidade e por irregularidade menstrual. Ou depois numa fase que ela tenta engravidar, que muitas vezes ela não fez o diagnóstico anteriormente, ela usou uma pílula a vida inteira e ela para e de repente ela apresenta uma dificuldade para engravidar, né? Essa mulher que provavelmente está ali na casa dos 20 e poucos, 30 anos, que descobriu o ovário policístico quando parou a pílula. Ela já tinha lá atrás ou é porque ela parou a pílula? Isso tem algum estudo que faça isso? Uma associação? Provavelmente ela já tinha, né? E o que a gente percebe é que a pílula ela vai mascarar muitas vezes os sintomas, né? Eu recebo paciente às vezes com a questão da menstruação já dizendo, eu quero uma pílula para regular, né? O que eu faço? Eu primeiro, tudo bem, a gente até pode usar, mas vamos avaliar primeiro a tua parte hormonal, vamos fazer alguns exames, né? Para depois, se for o caso, usar a pílula, porque ela pode ou não, a pílula pode ser um recurso ou não no ovário policístico, mas ela não é tratamento do ovário policístico. Ela vai melhorar os sintomas. Então, se essa paciente tem ovário policístico e deseja um método anticoncepcional, a gente até pode iniciar a pílula. Mas não é obrigatório, porque ela não é um tratamento. Ela é mais uma das opções para manejo dos sintomas. Bom, então vou perguntar para as duas, então vocês podem responder em conjunto qual é o tratamento do ovário policístico, porque por muitos anos se associou ao uso do anticoncepcional, mas se a gente está falando que já não é uma doença ginecológica sozinha, exclusiva, que ela tem outras coisas, como é que a gente trata? Qual é o ideal? Bom, o uso de anticoncepcional tem que ver se não tem contraindicações, né? Então, aí nas meninas talvez seja o melhor, né? Tu tem que fazer, e se precisa de contracepção também. Às vezes, se a acne é muito importante, então tu pode usar o espironolactona, que é um diurético que a gente usa para, né, e ele inibe, assim, a aromatização dos hormônios masculinos. Então, esse hiperandrogenismo é um excesso de hormônios masculinos, que pode ser o hiperandrogenismo, às vezes tu só vê no laboratório mesmo, né? Então, tu tem que dosar os hormônios masculinos, testosterona, da hidroep, então são exames que a gente costuma pedir.
Começamos, então, o diagnóstico pelo exame de sangue. Exame de sangue pode... O diagnóstico, na verdade, é clínico, né? Tu tem que ter esses critérios menstruais, né? Tem que ter irregularidade menstrual, imagem de ecografia, tu tem que ter pelo menos dois. E o hiperandrogenismo. Então, são 3 sintomas ou 3 sinais que tu costuma ver, que é, primeiro, irregularidade menstrual, então, amenorreia, ou ciclos muito rápidos, né, ou poucos ciclos por ano, e aí tu menos de, acho que é 8, né, que é o critério. Então, menos de 8 ciclos por ano, uma mulher que não menstrua nem 8 vezes por ano, tem uma coisa errada, Sim, né? sim. Ou tem amenorreia, mais de 6 meses, tipo assim, né? Não menstrua, fica um tempão sem menstruar. Então, isso tá errado, tem alguma coisa errada. Então, a gente já é uma suspeita. E se ela tiver hirsutismo, acne, ou tiver laboratório alterado, então a gente já tem 2 critérios, já fecha meio que o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. E a morfologia de ovário policístico na ecografia. Ok, fizemos Então, isso. E dificilmente a gente vai ter esse quadro todo florido em todas as mulheres. Né? Então, às vezes é difícil tem mesmo os 3 de fazer critérios, o diagnóstico. né? E aí, esses que tem os 3, tem hiperandrogenismo, e tem irregularidade menstrual, e tem o ovário maior que 10 ml, né? O volume. Às vezes o ecografista também não mede o ovário, né? Ou não vê o número de folículos também, que é como a gente faz o diagnóstico de imagem. A gente daí tem que ter mais acurácia assim, do diagnóstico. E esse aí, geralmente, essa paciente tem resistência à insulina. Quando ela tem essas 3 apresentações, ela tem resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? Vamos trazer isso pro senso comum. É uma paciente que assim, produz muita insulina, né, para tentar derrubar a glicose dela. Então a glicemia ainda está normal, depois começa a subir, porque aquele pâncreas vai se desgastando tanto de produzir tanta insulina, então ela tem um hiperinsulinismo que vai causar sarcantose nigricans, e a insulina é um hormônio, ela engorda, né? Então são pacientes que geralmente têm uma cintura avantajada, uma circunferência abdominal grande, hirsutismo, então elas têm tudo, né? Esse fenótipo é a paciente clássica, esse é o clássico, é o fenótipo clássico, acne, que é pelos. e que infelizmente é a maioria ali, né? E como é que a gente faz o tratamento? Como é que a gente começa? Como é que se conduz o tratamento? Então, o tratamento a gente usa até drogas que tratam a resistência à insulina. Se tiver diabetes, a gente já entra com antidiabético que trate a resistência à insulina. O que a gente mais usa é metformina, que até ajuda um pouco na fertilidade, né? Não aumenta o número de fetos vivos, mas ela ajuda junto com as outras medicações que os ginecologistas usam para as mulheres que têm infertilidade. Mas até quando a gente começa a metformina, que é um remédio antidiabético, a gente usa em pré-diabetes também, e é clássico, e é barato, tem de graça na farmácia popular, então é muito acessível. Então é o remédio que a gente mais usa, e ele aumenta, daí talvez a gente tem que usar anticoncepcional, porque a gente avisa o paciente, olha, eu vou usar metformina, e tu pode engravidar daí, né? Ele aumenta a ovulação. A ovulação. Dá uma melhorada. Assim. E hoje a gente tem trabalhos bem recentes falando do inositol também, né, Kátia? Esse é novo. Que aumenta a sensibilidade à insulina. Porque às vezes a metformina também tem a questão dos efeitos colaterais, né? Que pode dar sintomas gastrointestinais, dores abdominais, diarreia. Então, o inositol também é uma opção, né? O resveratrol, não sei qual é a tua opinião. Eu não tenho experiência com... tem alguns trabalhos mais atuais falando desses novas, suplementos, né, na verdade. São coisas mais... Bom, falamos de tratamento de tomar alguma coisa. E o que mais a gente pode fazer? Eu diria que esse até vem antes, né? Essa abordagem de mudança de estilo de vida, né? Isso. A mudança de vida para todas. Para todas, até para melhorar a resistência à insulina, né? Dieta, exercício, tudo que possa melhorar essa questão metabólica. Porque é uma paciente que, ao longo da vida, ela vai ter ovário policístico desde jovem, e isso ela vai envelhecer, ela vai cronicamente. Né? E aí vai ter aquela anovulação crônica, aquela coisa. E aí a resistência à insulina vai levar para o diabetes tipo 2. E a gente vê muito isso, né? Eu vejo muito paciente até com obesidade mórbida, com síndrome do ovário policístico. Ou seja, provavelmente de massa corporal maior que 40, aqueles que vão para a cirurgia bariátrica. A gente vê muitos pacientes que vão à cirurgia bariátrica e têm ovário policístico. Pode ser que a obesidade dela tenha chegado nesse ponto porque não tratou. Vamos dizer assim, um dos fatores que causou essa obesidade tão grave
Foi ovário policístico, né? Paciente, e muitas pacientes fazem a cirurgia bariátrica e começam a menstruar depois da cirurgia. Sim, perdeu peso. Uma até eu me lembro que ela agradeceu pro cirurgião bariátrico. Ai, que bom, comecei a menstruar depois da cirurgia. Ficou felicíssima, porque ela não menstruava, estava em amenorreia há muitos anos. Anos de amenorreia. Outras conseguem engravidar depois da cirurgia. Porque o que melhorou? Não usei nada, né? Apenas foi emagrecimento. Então isso é muito importante na melhora da resistência à insulina, melhora das comorbidades, sim, né? Emagrecer, a dieta, né? Uma dieta adequada, estilo de vida mais saudável, exercício físico, dormir bem, né? Aqueles pilares básicos da saúde. É pra tudo, né? Pra tudo. A gente vai pra lá e vai pra cá, mas cai sempre no mesmo ponto, né? Que é vida saudável, mudança de estilo de vida. E isso não parece simples, mas não é fácil muitas vezes. Não é fácil tu chegar a paciente ali, tu explicar para ela, tu tem a síndrome dos ovários policísticos e o tratamento inicial vamos emagrecer, vamos comer saudável, vamos fazer exercício, vamos dormir bem, né? As pacientes, às vezes, eu percebo, já percebi algumas vezes, me olham meio frustradas até, porque elas esperam, às vezes, uma medicação. Como que eu tenho uma síndrome... anticoncepcional que resolvesse o problema, Como que eu tenho uma síndrome e ela me mandou só emagrecer e fazer exercício, né? Mas é a base de tudo. Metabolicamente. Para os pelos a gente pode indicar depilação a laser, tem algumas vezes quando não dá, nada dá certo, né? Tipo assim, tu usou espironolactona, usou esse diurético que tem esse efeito anti-androgênico, né? Anti-hormônio masculino e mais o anticoncepcional, não deu certo, esperou 6 meses, não resolveu, continuo cheio de pelo, continuo, né, com a acne e tal, aí a gente pode lançar mão de um acetato de ciproterona, que é um progestágeno com uma ação anti-androgênica muito boa, né? Então, eu me lembro de uma menina que ela foi no consultório com 15 anos de idade, veio pelo excesso de pelos, né? Tinha irregularidade menstrual, mas aí a mãe nem tinha medo até de levar no ginecologista, que tem essa coisa. E aí eu comecei um anticoncepcional e ainda associado com acetato de ciproterona, caiu tudo. Ela ficou anos usando, né? Não tinha contraindicação, graças a Deus, né? Porque existe o risco de tromboembolismo, dos anticoncepcionais, que é raro, mas pode acontecer. Tem meninas que têm uma propensão, então tem contraindicados, não pode usar. Aí tem que usar só um progestágeno, tem que botar o dilmireno, que não vai melhorar o efeito, né, dos hormônios sexuais masculinos, mas tem remédios que melhoram muito naquelas que não têm contraindicação. Então, o importante é fazer o diagnóstico, até porque a gente sabe desses fatores de risco para obesidade mais grave, para diabetes. Então, essas mulheres que têm algum desses fatores de irregularidade menstrual, de pelo, de alguma alteração na ecografia, que procurar o médico, procurar o ginecologista, começar a tratar o quanto antes. Bom, existe tratamento. Não tem cura, né, Kátia? Não tem cura. É uma doença crônica, ela vai conviver com isso para sempre. Então, é saber que tem e tratar, e buscar o tratamento. Tem tratamento. E trazer para a paciente também a responsabilidade, esse comprometimento, né, de mudança de estilo de vida, de cuidados, é muito importante. E uma coisa que, como a gente já falou, que é metabólica, envolve que, né, a questão até estética, né, o tratamento é multidisciplinar. Né? Geralmente, a primeira porta que a paciente bate é a do gineco, mas, né, comumente eu peço a avaliação do endócrino, eu encaminho para nutricionista, elas, né, fazem dietas anti-inflamatórias, que tem muito resultado, encaminho para o educador físico, e muitas vezes é necessário acompanhamento com psicóloga. Sim. Por que psicóloga junto? Vamos supor uma menina, uma adolescente, né, que chega ali com aquele perfil que a gente já comentou, gordinha, com acne. Tem essa associação da síndrome de ovário com ansiedade, depressão. Isso, tem mais riscos de ansiedade, de depressão, né, de autoestima. A autoestima não tá boa porque tá acima do peso, tá com acne, com pelos, né. Então é bem comum, primeiro, fazer a paciente entender o que é e o que ela precisa fazer. Né, ela ter trazer para ela essa responsabilidade, esse comprometimento é difícil às vezes. E a questão da autoestima, que a gente sabe que a adolescência já é um período conturbado, né, que mexe com a autoestima, que mexe com insegurança, com a questão da autoimagem. Então, às vezes é bem complicado, a gente precisa ter o auxílio do profissional, do psicólogo junto. Eu acho bem importante. Com certeza. Bom, a gente falou da questão na adolescência, pincelamos a questão da fertilidade. Então, vamos entrar de cabeça nessa questão, porque a gente sabe que acaba sendo um empecilho para a mulher que ela quer engravidar. O ovário policístico ela pode atrapalhar nessa questão da gestação. Queria que vocês conversassem um pouco, então, sobre como que isso venha justamente a ser uma das dificuldades de engravidar.
Então, como a gente falou ali no início, né, no ovário policístico nós não temos ciclos regulares em função dessa disfunção, dessa proporção, né, de produção hormonal pelos ovários, e nós também não vamos ter uma regularidade na ovulação, né. Todos os meses o que acontece? Acontece um recrutamento de folículos, um deles vai aumentar, vai crescer, vai ser o folículo dominante, que então vai ser liberado, vai amadurecer e vai ser liberado para ovular. E isso não acontece com frequência na paciente com ovário policístico. Então, esses folículos que deveriam se desmanchar, eles acabam ficando ali rechaçados na periferia, dando esse aspecto na ecografia de SOP, né? Então, é uma paciente que não ovula como tem que ovular. Imagina uma paciente, como eu já tive paciente de 1 ano sem menstruações, ela não está ovulando. Não vai engravidar? Não vai engravidar. Não tem como. Né? E aí, o tratamento que vocês falaram antes, ele entra para fertilidade também? Sim, entra. Eu já tive pacientes que apenas com essa mudança de estilo de vida, emagrecimento, exercício físico, sono, engravidaram espontaneamente, sem precisar usar nenhuma medicação de indução de ovulação. Quando a gente fala em mudança de estilo de vida, as pessoas tendem a associar uma coisa tipo anos. É tão longe assim ou é uma coisa mais rápida? Na minha experiência, não, é bem rápida. Eu tive na consultória essa semana até uma paciente e eu disse, olha, eu vou falar num podcast e eu vou te citar. 3 meses, ela vai assistir, ela vai ver. 3 meses de tratamento, né? Mudança de hábitos. Ela entrou para uma dieta com a nutricionista, ela começou a dormir bem, ela disse, durmo 10, 11 da noite no máximo. Tô fazendo exercício físico, não na academia, mas tô fazendo dança em casa, que é o que eu consigo no momento, né? Em 3 meses ela emagreceu 8 quilos e ela voltou a menstruar. Olha que maravilha. O emagrecimento resolve muito. Bom, a gente falou dessa questão da fertilidade, né? E é o que a gente acaba associando o ovário policístico à fertilidade. Mas a mulher que já passou dessa fase, já tem seus filhos, de repente o marido fez uma vasectomia, ou não tá com parceiro, então eu resolvo que não vou tomar anticoncepcional, mas eu nem vou me preocupar com o ovário policístico porque eu já tive filho, por que eu vou me preocupar? Quais são os riscos a longo prazo da gente não tratar e não controlar o ovário policístico? Daí assim, o risco não é mais na fertilidade, né? Porque o grande medo das mulheres com ovários policísticos eu sou infértil, eu não vou conseguir ter filhos, né? Quando tu dá o diagnóstico para menina, para mulher jovem em idade reprodutiva, que é essa doença mais frequente nas mulheres com idade reprodutiva, a síndrome do ovário policístico. E na mulher mais velha, o risco maior é metabólico, né? Risco cardiovascular, pela resistência à insulina. Então, a gente tem que acompanhar, fazer exames de colesterol, né? De ver como é que tá triglicerídeos, toda a parte metabólica, glicemia, principalmente, evitar o diabetes. Se elas engravidam, elas também têm mais risco de diabetes gestacional. Então, né? Não é pode ser uma gestação de risco também. Então, tem que cuidar sempre. Né? Então, essa mulher que já está entrando em menopausa, tem que cuidar muito, a questão do peso. Ellen, tu quer acrescentar alguma coisa nessa questão? Sim, teriam as complicações a longo prazo das complicações ginecológicas também, né? Porque a paciente com ovário policístico, ela tem um ambiente de hiperestrogenismo, né? A vida inteira ali sendo estimulada pelo aumento de estrogênio, né? E sem a contrapartida, sem a oposição da progesterona, porque o estrogênio faz o endométrio proliferar, crescer, e a progesterona faz ele descamar. Então, como a gente no ovário policístico não tem esse aumento de progesterona, essa produção adequada, é um endométrio que vai estar sempre sendo estimulado pelo estrogênio. Então, lá mais adiante, ela vai ter um risco aumentado de hiperplasia endometrial, de câncer de endométrio e todas as outras questões também ginecológicas que são hormônio dependentes, um câncer de mama, de ovário, miomas, pólipos, tem mais risco. 3 a 6 vezes mais de câncer de endométrio. Isso é bem importante a gente ressaltar, porque aí a mulher tem que se tratar, sempre cuidar. Ela sabe que tem ovário policístico, não pode deixar de cuidar, não pode deixar de ir no gineco. E essa questão é bem importante, porque como tu falou, quando fala em ovário policístico fertilidade, né, menstruação, coisa estética, mas tem muito além Hoje a gente já estética. fala bastante da questão metabólica, diabetes, obesidade, mas essa questão ainda é muito esquecida, né? Das complicações ginecológicas num climatério, lá numa menopausa. E essa é a minha pergunta. Quando a gente fala em ovário policístico, a gente está falando de menstruação. Pós-menopausa, né? Quando a mulher já não está mais ovulando. Desaparece a doença? Não.
Não desaparece. Fica lá. Os cistos, a disfunção continua lá. Então, mesmo parando de menstruar, é importante continuar tratando. Continuar com tratando certeza. e cuidando, fazendo atividade física, né? Sempre. Aquelas coisas para saúde mesmo, geral. A gente tem dados de por que tantas mulheres com essa síndrome? A gente tem algum fator de origem? Ou é uma coisa que pode ser genético? A etiologia é uma doença multifatorial, é desconhecido, a gente não sabe o que pode ter mais risco. Geralmente tem familiares que têm, né? Então, na genética dessas meninas vai ter, né? Tem alterações de vários genes, e até né? diz que tem também alteração do ambiente, né? Por exemplo, tua esposa, a pessoa mais alimentos ricos, a obesidade predispõe, né? Então tem muitas... E aí a fome é a vontade de comer, né? Tu já tem hiperinsulinismo, tu ainda come, tem um ambiente ruim de alimentação. O excesso de açúcar e gorduras, a ingestão pode aumentar. Carboidratos. Pode, vai só piorar a síndrome, já, né? Vai estimular essa coisa, mas é uma coisa multifatorial. Mas a causa, na verdade, não se conhece ainda, né? Não tem uma causa, é um isso enigma, que causa. assim, tem como a gente evitar. Não tem como tem. evitar, assim, exceto essas questões questões de ambientais. mudança de hábitos de vida. E a idade que aparece é na idade, geralmente, que a menina começa a menstruar? Ou a gente tem casos de que nunca apareceu e começa na idade adulta? Ela pode aparecer na idade reprodutiva, a partir do momento que ela começa a menstruar. Começou a menstruar, já tá assim melhor. É que é difícil o diagnóstico mesmo no início, Isso, né? Eu costumo fazer assim, porque... não tem imagem. Não tem imagem, e também nos 2 primeiros anos de menstruação, a gente sabe... Que é irregular. É normal, né? ser irregular. Aí como é que tu vai fazer o diagnóstico? Pode ser... Aí tu pode botar assim, paciente com suspeita de SOP. Suspeita. E a gente reavalia vai depois. Acompanhando. Porque nesses 2 primeiros anos, né, a paciente tem uma imaturidade, né, desse sistema hormonal, desse eixo ali hormonal, então a gente tranquiliza e acompanha. Eu reavalio depois desses 2 primeiros anos, para não dar um diagnóstico também que não existe para essa paciente. Porque essa irregularidade menstrual no início é normal, a não ser que também ela tenha outros... Sim, a não ser que tenha mais outras coisas. Mas mesmo assim, a gente faz o diagnóstico mais além, um pouquinho, né, mais adiante. E, bom... Vocês falaram dessa questão que não existe uma causa específica, mas eu penso naquela mãe, né, que tem aquela filha que tá adolescente, começou a ver alguns sintomas da menina, isso é puberdade ou não é, né, isso é sintoma normal. Existe alguma coisa que essa mãe tenha que ficar atenta para tentar ajudar a filha nesse processo, que a gente sabe que a adolescência é muito complicado, tanto para o jovem que está passando por ela, quanto para os pais também saberem como orientar, né? Nesse início de menstruação, daqui a pouco o início de vida sexual. Como é que os pais podem ficar atentos para tentar ajudar essa menina? A menina que tem mais surgimento de pelos, se é uma coisa mais grave, que a gente tem até que descartar tumores, né? Por exemplo, tumores adrenais, que seria uma coisa mais grave, tumor da suprarrenal. Então tem outros tumores do ovário mesmo, né? Que pode produzir pelos, né, outra síndrome, então claro que a síndrome do ovário policístico que é a causa mais frequente. 70% dessa síndrome que tem aumento de hormônio sexual masculino na mulher, 70% é ovário policístico, mas tem os outros 30% são outras causas. Então tem que estar alerta para de repente a menina, comecei a ficar peluda da noite pro dia, não sei o que houve. Claro, a gente tem que descartar os de medicação, que causam hipertricose, que são pelos generalizados, anticonvulsivantes, é muito comum de causar isso, mas se começou a surgir muito pelo da noite pro dia, até uma vez eu me lembro de uma paciente que chegou na porta e ela tava barba, assim, né? Tinha barba, e ela disse, doutor, não sei o que está acontecendo, e tava também com a face vermelha, e tava com Cushing. Mas uma coisa avassaladora, porque ela tinha um tumor de 18 centímetros na suprarrenal. Socorro! Né? E ela já estava em pós-menopausa. Ela tem uma paciente que já tinha feito uma cirurgia bariátrica, então ela já estava magra e tal, e de repente surgiu aquele monte de pelo da noite pro dia. Daí eu dosei os hormônios, tudo lá em cima, mas é uma coisa que a gente tem que estar alerta para essa mulher que está muito androgenizada, se não está usando testosterona injetável, que hoje o pessoal quer ficar bombado, quer ficar musculoso, né, e começa a injetar o hormônio sexual masculino, que é uma da outra discussão, né. Podemos abordar isso depois. Né? Essa coisa. Então, a mulher começa a ter muito pelo, a voz fica mais grossa, ou queda de cabelos, né, geralmente nas frontes, assim, que é uma queda de cabelo mais masculinizada, uma alopécia, né, queda de cabelos assim de fronte. Então, a gente tem que desconfiar de que tem um excesso de hormônio masculino. Aí pode ser ovário policístico em 70% dos casos, mas pode ser outras coisas mais graves, inclusive. Bem graves, né? Essa minha paciente morreu em 1 ano e meio.
depois do diagnóstico. Bom, falando dessa questão da adolescência, né, da menina e tal, que geralmente quem tu falou chega primeiro no consultório da gineco. Qual é a dica que tu tem para dar para essa mãe, para ela ficar atenta, filha? Como a Kátia colocou, né, assim, um sintoma bem comum é a irregularidade menstrual, mas o aumento de peso, um excesso de oleosidade, um excesso de acne, a localização da acne é bem característica, né, a acne androgênica no dorso, né, e esses são sinais que a gente, né, tem que ficar atento e começar a investigar. Às vezes ela vem só com uma irregularidade menstrual, a gente também tem que fazer diagnósticos diferenciais, sim, né? Isso na dosagem hormonal, uma hiperprolactinemia, alterações de tireoide, que às vezes estão associadas, também, né, Kátia? Também. Então também fazer o diagnóstico diferencial de outras patologias. Bom, doutora Kátia, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão da obesidade associada ao ovário policístico. A pessoa tem ovário policístico e ela fica obesa, ou ao contrário, a obesidade pode gerar o ovário policístico? A obesidade, na verdade, piora, não é que a obesidade vai causar, né? A gente tem pacientes obesos que não têm ovário policístico, mas tem muitos pacientes que a gente faz o diagnóstico depois, né, do ovário policístico. Que a obesidade também, pela questão de tu estar muito obeso, né, tu dilui aquela questão do estrogênio e tal, né, então pelo muito excesso de hormônios. E aí tu tem mulheres peludas também, pela obesidade só, não precisa ter ovário policístico. Mas o hirsutismo é muito comum nas mulheres com obesidade e com ovário policístico, então não se fala. Então é uma questão que elas buscam muito no consultório, é a questão do excesso de pelos, né? Então elas buscam muito o endocrinologista pelo excesso de peso. Às vezes até tu diz assim, tu tá com IMC de 35, nem sabia que eu estava tão obeso. Veio consultar por causa dos excessos de peso, de pelos. O peso não interessa. Não se dá conta, assim, de que aquilo ali é grave. E muitas vezes, então, a gente tem que abordar como um todo, claro. Aí tu vai perguntar da história menstrual, né? Se já teve filhos, se não teve. Muitas vezes essas mulheres têm ovário policístico e nem nunca souberam, né? Chegam com 35 anos, obesas, hirsutas. Usaram, né? a pílula a vida inteira e só vão descobrir quando tentam engravidar. E vamos falar um pouco dessa questão do uso do anticoncepcional, porque a gente conversando aqui nos bastidores antes, a gente falou muito de que alguns anos atrás se usava o anticoncepcional como tratamento. Hoje a medicina avançou, a gente tem novas pesquisas, a gente tem novas fórmulas. Qual é a solução, né, que a gente falou da questão dos medicamentos junto antes da mudança de vida? Existe como a gente tratar, vamos falar um pouco bem dessa questão do tratamento sem tomar pílula? Sim, existe. O tratamento ele também vai depender muito quais são os sinais e sintomas da paciente e qual a fase da vida que ela está, né? Como eu tinha falado anteriormente, a paciente que é adolescente ou mesmo, né, com mais idade, chega e tem ovário policístico, mas quer um método anticoncepcional, a gente pode associar que é o ideal, né? A pílula, né? Pode ou não. Ou a paciente não quer, como essa minha paciente que emagreceu 8 quilos em 3 meses, ela não queria usar pílula, ela teve resultado, uma melhora sem o anticoncepcional, né? E às vezes a paciente não vai poder usar, ela vai ter alguma contraindicação, uma trombose prévia, enfim, né, que não vai poder usar. Não ele ajuda, ele auxilia nos sintomas, no controle dos sintomas, mas ele não vai tratar o ovário policístico. Tá. É bem importante a gente frisar isso, né? Porque ele não é um tratamento, ele não é um prognóstico de cura. Ele vai bloquear a produção ele vai mascarar, de androgênios daquele ovário. Quando parar a pílula, agora quando parar volta tudo, assim, não tem cura. Todos. É que nem a Ellen falou muito bem, não tem cura. Então você vai ter que tratar isso aí pro resto da vida. O tratar os efeitos, né? Na verdade, entra naquilo que a gente falou de ter uma qualidade de vida, de sono, de alimentação, de exercício físico, né? Bom, vocês falaram antes e eu gostaria de que a gente se aprofundasse nisso, nessa questão dos perigos da gente não tratar a longo prazo. Veio aí a palavra câncer, veio aí outras doenças associadas. Como é que essa mulher, seja bem importante a gente falar, para aquela mulher que está assistindo, que está em casa, já está na casa dos seus 50, de repente já está na menopausa, ouviu a palavra câncer, apavorou. O que essa pessoa que provavelmente tem um diagnóstico lá de trás e que não tratou, o que ela tem que fazer a partir de agora? Bom, do ponto de vista ginecológico, manter as revisões em dia, né? Isso é fundamental. A gente só vai diagnosticar alguma alteração
precocemente se ela vier ao ginecologista e estiver atualizada com seus exames, né? Por exemplo, um câncer de endométrio, através de uma ecografia transvaginal, a gente já vê se tem alguma mínima alteração na espessura desse endométrio, muito antes de ter um câncer, só na fase da hiperplasia, a gente já parte para uma biópsia, câncer de mama o mesmo, né? Fazer as suas revisões periodicamente. E do ponto de vista endocrinológico? Eu acho que essa coisa até de saúde pública, né? Acho que o médico da mulher, assim, é o ginecologista, porque a mulher às vezes não vai em médico nenhum. Até eu acho que assim, os homens morrem mais porque eles não têm um ginecologista. No URO eles não vão de jeito nenhum. Então a mulher é obrigada a ir no ginecologista. Quer dizer, e eu vejo que as que não vão é porque tem alguma coisa errada, mas teria que ir no gineco, e o gineco pede todos os exames, geralmente, né? Pede glicose, pede colesterol. Sim. Então, se a ginecologista vê que tem alguma coisa errada, se tiver alguma diabetes, alguma coisa, vai encaminhar para o endócrino, problema de tireoide. Então, eu vejo que o ginecologista, ele tem essa coisa de pegar a mulher ali tratar a saúde como um todo. Acho que é uma felicidade isso. Para nós já vem, assim, uma mulher na pós-menopausa. Ela nem vem para fazer terapia de reposição hormonal, alguma coisa. Vem se tiver hirsutismo, alguma coisa mais grave. Se tiver alguma coisa de pelos, uma queda de cabelo, uma coisa mais grave que o ginecologista encaminha. Né? Então, aí a gente, para fazer um tratamento mais específico, né? E se for diabetes, a gente vai tratar o diabetes, vai tratar a dislipidemia, né? E só que, é claro, coisa de dieta, exercício físico para todas, né? Sim. Questão de osteoporose. É um tratamento comum a todas, né? É muito, que nem tu falou antes, mas eu tenho uma síndrome e tu vai me mandar emagrecer, né? É uma coisa que depende só de mim, né? Porque é mais fácil depender do outro. O outro vai me dar a fórmula mágica, né? Não existe, né? Fórmula mágica, infelizmente. Bom que tivesse, mas... Não tem. Verdade. Bom, dentro desse quadro do que a gente já falou, vocês acham importante ponderar alguma questão que a gente não abordou ou abordar de forma mais profunda esse assunto em alguma parte? E eu gostaria de comentar sobre a questão da infertilidade, a questão da gestação, né, Larissa? Que o primeiro problema ali, o primeiro entrave que a paciente encontra é ovular e conseguir engravidar. E às vezes a gente pode cometer um erro de induzir até essa paciente usar a medicação indutora de ovulação, sem seguir esses passos iniciais de controle de metabolismo, de desinflamar essa paciente. Então sair direto induzindo a ovulação. Pode até dar certo, né? E esse é o perigo, porque a gente está induzindo a ovulação numa paciente que não está com um organismo adequado para levar uma gestação adiante. A gente tem alguns riscos também aumentados. De ter um diabetes gestacional, de ter obesidade nessa gestação. Pré-eclâmpsia, até o aborto, porque é um endométrio que vai estar inflamado, não vai estar um endométrio saudável para receber esse embrião, né? Malformações, trabalho de parto prematuro, então tem uma série de consequências que podem acontecer durante uma gestação se a gente não equilibra essa mulher antes hormonalmente, né? Na parte hormonal e metabólica. E o que seria esse equilíbrio? Seria baixar a testosterona, diminuir a insulina? Sim, né? Equilibrar ela metabolicamente, né? Tudo que a gente já falou, emagrecer, cuidado com o peso. E, consequentemente, se eu cuidar do metabolismo dela, ela vai também equilibrar a parte hormonal. As coisas estão interligadas, tudo, né? O corpo humano, ele é uma engrenagem perfeita, né? Com certeza. Para funcionar tudo perfeitamente, a gente tem que trazer essa questão. E quando é que a síndrome do ovário policístico se torna um problema real para engravidar? Porque a gente tem casos até de influencers, de pessoas famosas que por causa do ovário policístico não conseguiram engravidar de forma natural e partiram para uma fertilização in vitro, né? Em que momento ela se torna assim tão grave que precisa partir para essa próxima etapa do sistema de fertilidade? Olha, Larissa, eu vou te dizer que é uma causa bem comum de infertilidade, mas a notícia boa é que o prognóstico é bom também, né? Os pacientes, eu tenho muitas pacientes que com essas mudanças de estilo de vida, essas coisas mais simples, né? Conseguem voltar a menstruar e a engravidar normalmente. Então, assim, essa é a notícia boa, a notícia boa é que não, é uma infertilidade que tem tratamento. Que tem tratamento. Não tem aquelas coisas assim que não tem um prognóstico solução. bom, né? Tem. Claro, assim, quando a paciente vem, às vezes ela chega, eu parei de usar a pílula, tô tentando engravidar há 1 ano e não consigo. A gente não vai induzir ovulação e não vai só investigar o ovário policístico, a gente vai investigar outras causas de infertilidade. Não adianta eu induzir ovulação nessa paciente e ela ter uma obstrução tubária, ou ela ter uma endometriose. Então, alguns exames básicos para investigar essas patologias mais comuns que causam infertilidade é importante fazer também.
No caso, seria riscar a listinha antes. Sim, tem que fazer um checklist. E aí, tu comentaste da questão de indutor, de ovulação e tal. Seria, vamos dizer, riscamos a listinha, é só isso, vamos então partir para a estimulação de óvulos, né? Esse é o primeiro passo, então. O primeiro passo é o metabólico, né? Pós. E então, o segundo passo seria ajudar, dar uma forcinha para os ovários, né? Induzindo a ovulação. São medicações que podem ser injetáveis, pode ser via oral. Geralmente a gente usa via oral, até porque são mais acessíveis em questão de custo, né? E seria a segunda opção. Eu acho importante a gente tranquilizar também a mulher que ganhou esse diagnóstico de ovário policístico em casa, porque como nem a gente falou aqui, o primeiro fator, né, um dos mais comuns da infertilidade. A gente ter também essa calma de que há tratamento, que nem tu falou, a notícia boa é que tem como reverter. Sim. Então tá, meninas, vocês têm mais alguma coisa que acham pertinente? Eu até ia fazer uma pergunta pra ela, mas faça, por favor. Não, que eu vi que tem aquele drilling ainda, fazem isso. Sim, mas também é bem raro. Que é um tratamento. O drilling seria depois de tu tentar todas essas primeiras etapas, né, dá pra se fazer por videolaparoscopia a cauterização dos folículos. Fala um pouquinho mais pra nós, achei bonito isso. Pois é. Eu não faço, não faço cirurgia, mas existe um tratamento. É um tratamento mais raro, assim. Mas isso, é bem raro, porque geralmente a gente consegue resolver antes, né, de chegar nessa etapa, mas pode ser feito. É perfurado os folículos, é drenado. Que é chamado drilling, Isso, e cauterizado os folículos. Como se fosse uma higiene do óvulo. Isso. A grosso modo seria isso. Modo. Isso faz qual é o resultado disso no corpo da mulher? Fazer os ovários voltarem a ovular. Isso antes, então, da estimulação é uma alternativa. Possível, é uma alternativa. É uma alternativa. Então tá, gente, muito obrigada. Obrigada pelo conhecimento, pela participação de vocês. Foi um prazer. E agradeço também a Garbo Decor, nossa parceira no programa de hoje. E é só seguir a Garbo Decor nas redes sociais, @GarboDecor, para ficar por dentro de todas as novidades. E esse nosso cenário também tá por lá, viu, gente? Agradeço a tua audiência, a tua participação. E na semana que vem, o Doutor Podcast tá de volta.